Olá! Muitas pessoas vivem presas ao passado, carregando fardos terríveis de culpa. Mas será que essa é a vida que Cristo deseja para nós? Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Roberto, você está no canal Hangar 6, o Instituto Cristão de Educação e Cuidado. Nosso propósito é ensinar a palavra de Deus de um jeito simples e aplicado à nossa vida cotidiana. E nesse mês de setembro estamos com uma série Teologia e Emoções. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre lidando com a culpa à luz da cruz de Cristo. Queremos ensinar que a culpa ela é transformada em perdão e liberdade quando olhamos para a obra consumada de Cristo. Entender o peso, a resposta para a culpa, como viver na liberdade do perdão e pensarmos aplicações práticas para o nosso dia a dia. Eu já vivi e tive que lidar com o peso da culpa, ações tomadas de forma precipitada, posturas e atitudes que trouxeram grande dor para pessoas que eu amei, pessoas que eu feri, e eu tive que lidar com isso. E é muito curioso que nós temos dificuldade, mesmo quando perdoado pelas pessoas, de nos perdoarmos. E isso porque existem algumas ciladas nesse caminho de transformação. Como eu disse inicialmente, a culpa ela traz um fardo, um peso, e essa não é a proposta de Jesus. Então, falando sobre o peso que a culpa traz, Davi, que não foi um homem perfeito, procurou ser o melhor que pôde, amando e temendo e obedecendo a Deus, mas não foi perfeito. E ele escreve sobre isso no Salmo de número 32, nos versos 3 e 4. E eu quero ler para você. O salmista, que foi tido como um homem segundo o coração de Deus, também experimentou isso. E ele escreve o seguinte, verso 3 do Salmo de número 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Todos nós temos na memória situações que hoje, um pouco mais distante dos episódios, um pouco mais maduros, nós nos sentimos constrangidos. Nós lembramos com pesar destas atitudes, dos comportamentos, das falas. E o texto está nos dizendo, o salmista Davi dizendo, sobre culpa, que a culpa ela nos paralisa. Nós envelhecemos, os ossos secam, há uma voz que fala dentro da gente sobre os nossos erros e que faz com que nós sequemos internamente o nosso vigor, a nossa vida vai sendo consumida por pensamentos, por lembranças, por falas que são pesos, âncoras para a alma. E elas, sem uma solução devida, elas se tornam uma prisão emocional e até espiritual. Não conseguimos avançar, não conseguimos progredir. E esse é um fato que muitas pessoas vivem, e eu diria inclusive como cristão. Nós, nos relacionamentos interpessoais, nós vamos ferir pessoas, e nem sempre isso é tão consciente, e eu diria que não é intencional. E mesmo depois de uma conversa e um pedido de perdão, um pedido de desculpas, a pessoa, aquele que foi ferido, ele pode estender de forma solidária o perdão e nos acalmar o coração e as emoções, mas nós não nos perdoamos. Nós sentimos que tem um débito. E a culpa é isso. É uma dívida que eu não tenho como pagar. Por isso, a única forma de lidar
com a culpa é por meio da cruz de Cristo. A culpa, ela é possível, essa dívida, ser transformada em perdão e essas cadeias se tornarem liberdade apenas quando olhamos para a obra perfeita de Jesus. A cruz é a resposta definitiva para a culpa que martiriza, que seca, que definha a nossa alma. E a Bíblia vai nos falar sobre isso, que em Cristo a nossa culpa foi cravada na cruz do Calvário. Verso 13 e 14 da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: quando vocês estavam mortos em seus pecados e delitos, Deus nos deu vida com Cristo, perdoando toda a transgressão, cancelando a escritura de dívida que consistia em ordenanças contrárias a nós. Era como um documento de débito contra nossas vidas. Mas isso foi revogado, isso foi pago, e essa dívida foi cravada na cruz de Cristo. Então, a culpa por meio de Cristo Jesus é uma dívida que é paga diante de Deus. E Romanos capítulo 8, verso 1, vai nos dizer para que aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos aqui o peso da culpa, o quão danoso ele é, a cruz como resposta definitiva para lidarmos com essa realidade que muitos cristãos enfrentam, porque não conseguem se perdoar. E uma terceira aspecto que eu gostaria de trazer aqui é que nós precisamos aprender a viver na liberdade do perdão. Então existe o peso da culpa que me aprisiona, que me define. Existe uma solução em Cristo Jesus, e isso foi feito porque Deus decidiu nos amar e em graça nos proporcionar perdão, graça, liberdade, misericórdia, esperança, recomeço. E agora eu preciso, se eu confessei Cristo Jesus os meus pecados e entendo, creio, acredito na obra de Cristo, que ela é suficiente, eu preciso agora aprender a viver em liberdade. E João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, ele diz assim, que nós, filhinhos, não pequem, mas se você pecar, tem alguém que está diante de Deus e que intercede por você. E no capítulo 1, verso 9, ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É um ato duplo de perdão e um processo onde nós vamos sendo limpos, purificados. Nós precisamos, em Cristo Jesus, confessar e descansar. Vivermos como filhos perdoados. É isso que nós precisamos compreender. Em Cristo somos filhos que tínhamos uma dívida, mas por causa de Cristo somos filhos perdoados. Não somos mais como escravos condenados. Pensando em aplicações práticas, porque essa é a nossa proposta, o Hangar 6, promover conhecimento que transforma, eu queria te orientar aqui em 3 situações. Primeiro, substitua a autocrítica, essa cobrança
ferrenha, constante. Como o salmista disse, todos os dias. Substitua essa autocrítica pela lembrança da graça. Deus te amou, te ama e continuará te amando em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo é para nos dar acesso e recomeço. Entenda isso. Substitua todas as vezes que um pensamento vier, uma lembrança, uma autocobrança. Se você já confessou os seus pecados, pediu perdão, lembre-se da graça. Segunda aplicação prática, confesse regularmente os seus pecados. Não permita o acúmulo de situações que você sabe que não são corretas. Confesse os seus pecados regularmente, sabendo e entendendo que você não precisa ter medo da rejeição de Deus. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós precisamos entender que é graça, é um favor. Não temos como pagar essa dívida, nem diante de Deus e nem diante das pessoas. E por amor, Ele decidiu soberanamente, de forma graciosa, nos conceder perdão e segunda chance. Não tenha medo de ser rejeitado por Deus. Confesse os seus pecados. Quem confessa os seus pecados e arrepende-se, encontra perdão. A terceira aplicação prática é liberte-se de duas necessidades. Nós vivemos um mundo que cultiva performance, imagem, posicionamento, postura, produtividade. Liberte-se da necessidade de aprovação alheia. Se Deus te amou, te perdoou e te aprovou, quem pode te desaprovar? Se alguém decidiu não perdoar, mesmo diante de uma postura de humildade, você procurou ajuda, você tentou resolver a situação e a pessoa não quis aceitar suas desculpas, o seu perdão, não é mais sobre você. A Bíblia nos ensina, se possível, tende paz com todos. Às vezes é impossível, porque não depende apenas de um. O perdão, ele espera a reconciliação, a comunhão. Mas nem sempre isso é possível. E é um direito do outro conceder ou não. Isso é uma questão entre ele e Deus. Não fique preso na armadilha da necessidade da aprovação alheia. O segundo cuidado que você precisa ter é liberte-se da necessidade da autopunição. Aquela tortura pessoal. A pessoa perdoou, a pessoa que foi ofendida te perdoou, Deus te perdoou, mas eu não me perdoo. Lembre-se, Cristo já pagou tudo. Lembre-se, nós não somos perfeitos. Nós não ferimos pessoas de forma intencional. Não acordamos cedo dizendo vamos prejudicar as pessoas e sobretudo as pessoas que amamos. Cristo já pagou por tudo. Liberte-se dessas duas necessidades, da autopunição e da aprovação alheia. Talvez um exercício que ajude isso, a você a lidar com isso, e eu fiz isso por um tempo. Eu escrevi aquilo que eu carregava como culpa, e eram várias, pode ter certeza. Situações que eu não conseguia digerir e que inclusive geravam problemas na saúde física. Eu escrevi num papel orientado por um amigo, um pastor, um terapeuta. Eu escrevi aquilo e orei por diversas vezes e durante algum tempo. E eu entregava aquilo na cruz de Cristo e dizia: Senhor, está aqui a minha dívida.
Eu não consigo lidar com isso. Eu já fui perdoado pelas pessoas com quem eu tive essa indisposição, eu as feri, mas eu não consigo me perdoar. Eu carrego uma culpa que está me dilacerando a alma, o coração, que está minando as minhas forças e a minha esperança. E eu orei durante muitos dias e eu fui fazendo um processo de oração e de confissão e de perdão, pedido de perdão a Deus e pedindo a ajuda de Deus para me perdoar. E eu imaginava mentalmente Jesus pegando aqueles papéis de minhas mãos e levando até a sua cruz e cravando na cruz e me dizendo: está pago. Irmãos, e eu estou compartilhando isso porque foi um processo terapêutico, um processo de cura. Diversas vezes eu precisei desse recurso didático para que eu entendesse que a culpa ela é transformada em perdão, que essa escravidão se transforma em liberdade quando eu olho e entendo e confio na obra de Cristo na cruz do Calvário. Esse grande amor que dá esperança, que nos ajuda a lidar com a culpa e nos permite um recomeço, também está disponível para você. A minha oração é que Deus utilize esse vídeo como uma pílula, como porções de graça, de esperança e de consolo para a sua vida. Se esse material, se esse vídeo tem te ajudado, compartilhe. Compartilhe e encaminhe para pessoas que talvez precisem ouvir e entender essas verdades. Seja um missionário digital, um evangelista digital. Não tenha só para si aquilo que de graça Deus lhe concedeu. Faça parte do nosso canal, se inscreva, você que ainda não é inscrito. E ative as notificações para você ser informado todas as vezes que um vídeo novo sair. Todas as semanas nós procuramos disponibilizar um material para abençoar a sua vida. E se por acaso você também já teve que lidar com isso e encontrou em Cristo Jesus perdão, libertação, luz, graça de Deus para lidar com a culpa, compartilhe o seu testemunho. Os testemunhos edificam a fé alheia. Deixe nos comentários. Com certeza, você também será um instrumento de Deus abençoando pessoas. Um grande abraço. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.